Boa tarde Brasil! Estamos começando com a graça de Deus aqui para a nossa rede Aparecida de Comunicação, o nosso programa Saúde e Fé. Deus abençoe muito você, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. E nós estamos aqui, prometemos fazer de sua tarde de sábado uma tarde gostosa, com muitas informações. Para quê? Para que você cuide, é isso que a gente quer, cuidar bem de você, da sua saúde. Por isso que a gente tem o programa Saúde e Fé. E aí a gente vai viver esse final de semana com aquela saúde em dia, com várias informações valiosíssimas para a gente se cuidar mais e melhor. E sabia, como nós estamos aqui na Rede Aparecida, é claro que nós queremos muito que você participe e interaja conosco. Como? O WhatsApp, minha gente, o WhatsApp, você ouviu? 12-3104-1212, isso mesmo, 12-3104-1212. Não esqueça, hashtag Eu na TV, para a sua pergunta, sua participação, o seu pedido de oração chegar nesse programa. Temos também o nosso Instagram, gente, Programa Saúde e Fé. Programa Saúde e Fé, para você acompanhar, seguir a gente e ficar atento aí nas postagens, nas fotos, nas enquetes que a gente faz. Tudo isso para que você se aproxime cada vez mais da Rede Aparecida de Comunicação e do nosso programa Saúde e Fé. Então sejam todos bem-vindos. Eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, acolhemos muito você. Vamos trabalhar, minha gente? Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que a partir de 2040, o câncer deve superar as doenças vasculares. A cardio-oncologia trata do coração especialmente durante o tratamento do câncer, já que as toxinas dos medicamentos que combatem os tumores podem afetar o coração e aumentar o risco de morte e também de sequelas nos pacientes. Para falar sobre esse assunto, hoje no Saúde e Fé, nós convidamos o nosso queridíssimo médico cardiologista, o doutor Marcelo Rubens Durval, para entrar na salinha da saúde. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Frei. Todo elegante aqui o doutor Marcelo, que maravilha. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Mais uma vez, né? Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, poder estar entrando na sua casa e... Continua tocando seu violãozinho? Sim. Ah, que maravilha. Sim, Qualquer dia vai trazer um violãozinho para cantar aqui junto. Vai ser um prazer. Obrigado. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Gente, você que está em casa, né? Doutor Marcelo, ele é cardiologista, um dos melhores desse país aí que a gente tem, viu? E hoje o assunto é cardiologia, oncologia, coração e câncer. A gente vai entender um pouquinho essa dinâmica, doutor. Então, vamos justificar. O que tem a ver cardiologista com oncologista, coração com câncer, doutor? Para a gente até mesmo entender o porquê, a razão e o fundamento desse programa de hoje, doutor. Bom, para mim é uma satisfação estar aqui representando aí os meus colegas, né, cardiologistas, e também é uma satisfação de poder estar trazendo algumas informações no tocante a essa área maravilhosa que é a oncologia. Um pouquinho antes de vir para cá, me perguntaram com quem que eu ia conversar. Eu falei, eu vou conversar com o professor Rinaldo, porque ele já entrevistou mais de 3.000 médicos, então ele entende de tudo, todas as áreas. Então a gente tem que tomar cuidado com você. Pelo menos para saber perguntar as coisas, né? Olha só, Rinaldo, afora as brincadeiras aí salutares, né? Todas as vezes que você deve ter trazido algum cardiologista aqui, fala-se muito de estilo de vida, fala-se muito de fatores de risco para infarto, para hipertensão, para diabetes. Só que alertar o senhor que vamos recapitular tudo isso de novo, viu? Tá certo. Então, o que acontece? Todas essas prerrogativas que a gente usa dentro da cardiologia, elas servem para essa área da oncologia. Então, com certeza, os colegas oncologistas que vão falar para a gente sobre as doenças específicas, eles vão comentar sobre a importância de se mudar estilo de vida, de se preocupar com a saúde, alimentação, exercício físico, etc, etc. Então, são duas áreas que caminham juntas. E eu fico muito feliz porque já tem praticamente 11, 12 anos que a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia fez a primeira diretriz cardio-oncológica. E essa diretriz, ela serve para fazer alguns ajustes, né,
entre essas patologias. E uma coisa que acaba culminando, que é extremamente interessante, é a aproximação desses dois profissionais. Eu queria muito, doutor Marcelo, porque o senhor assim, porque eu ao me preparar, o senhor sabe que eu leio bastante sobre o tema, mas ao me preparar para o assunto de hoje, cardiologia, oncologia, coração e câncer, enfim, além do programa Saúde e Fé, que hoje a gente vai abordar essa realidade, mas assim, eu queria convidar o senhor para fazer vídeos, né? Fazer vídeos e colocar, postar na internet, porque existe muito pouco, pouca a literatura ou até mesmo assim, esse esclarecimento tão fundamental que a gente vai hoje falar, mas eu quero convidar o senhor a gravar vídeos e colocar e postar na internet, no YouTube lá, para a gente até mesmo aprofundar esse assunto que é tão importantíssimo, que a gente vai estudar hoje. Tá. Agora, então tá aí a missão, né? A missão. Eu vou assim. pensar nisso, preciso de patrocinador, viu? Doutor Marcelo, antes da gente falar câncer, coração, esse relacionamento aí, vamos falar um pouquinho, vamos recapitular um pouquinho, assim, a saúde do nosso coração, né? Para se ter... Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que me fizeram antes também, o senhor falou, antes de entrar no programa, eu também. O câncer, ele ataca as células. Todo o nosso... Olha a lógica que eu vou dar. Todo o nosso ser, todos os órgãos, são formados de células. O músculo tem células. Então, pode-se ter câncer no músculo e, por analogia, por extensão, o coração, como órgão, ele pode ter câncer. A pessoa tem câncer no coração, ou o coração é um órgão que ali não tem câncer, doutor? Vamos separar essa pergunta sua, porque ela é capciosa. Eu venho aqui, eu fico preocupado porque as perguntas dele são capciosas. Na verdade, existem algumas entidades clínicas em que nós podemos ter acometimento de massas intracardíacas, que nós chamamos de mixomas. Mixomas. Então, o cirurgião vai retirar essa massa que está intracardíaca. Então, é possível, sim, respondendo a sua pergunta, de nós termos especificamente um grupo de patologias que envolve estritamente o coração, ok? Mas a sua pergunta anterior, ela é muito capciosa pelo seguinte: vamos imaginar um universo um pouquinho, vamos aprofundar no universo um pouquinho mais, vamos dar um mergulho, tá certo? E esse mergulho nós vamos chegar na intimidade das células. Então nós temos mais de 77 milhões de células no nosso corpo. Okay. Então, obviamente, se eu objetivo em dar um tiro em alguma dessas células, por qualquer motivo, esse tiro possivelmente vai acertar outras células que não aquela que eu objetivo. E esse foco, essa peculiaridade que faz com que essas duas áreas se entrelacem muito. Porque eu tenho um inimigo, eu quero pegar esse inimigo, eu vou usar várias armas para pegar esse inimigo, mas eu sei que as minhas armas podem atingir outros órgãos e o coração é um deles. Né? Principalmente porque as células cancerígenas vão entrar na corrente sanguínea e o coração recebe todo o sangue e vai empurrar todo o sangue. Então pode ser que nesse trânsito, né, o coração fique prejudicado. Mas vamos falar sobre câncer e coração, mas assim, para se ter um coração saudável, doutor, o que é um coração saudável? Um coração saudável é um coração que, do ponto de vista fisiológico, vamos imaginar como se fosse uma bomba propulsora, que manda sangue para todos os nossos órgãos. O objetivo fundamental é que eu consiga levar oxigênio para todas as minhas células. Esse equilíbrio que faz com que essa bomba trabalhe dessa maneira, obviamente junto com vários órgãos, nós médicos damos o nome de homeostase, ou seja, eu tenho um equilíbrio sobre todo, no meu corpo de uma maneira geral, onde eu consigo gerar o sangue que passa por uma bomba e que manda sangue para todos os órgãos, cabeça, rim, pé, unha do dedão, enfim. E o mais importante de tudo
é que eu mantenha uma oxigenação satisfatória para que todas as células recebam esses nutrientes. É como se fosse um metrô. Imagina Imagina um metrô. Com suas linhas entrelaçadas. Exatamente. Vamos imaginar que nesse metrô as estações fossem órgãos específicos, fígado, cabeça, enfim. E a locomotiva que vai parar nas estações seja o coração. Tá. Para que essas estações recebam todos esses nutrientes, é preciso que tenha uma locomotiva muito boa, muito eficaz, muito sincronizada em termos de tempo, em termos de espaço e em termos de quantidade, para que o nosso organismo se refaça de todos os danos que a gente pode... Tirando as doenças congênitas, né? Como é que a gente atrapalha, né, esse metrô? Como é que a gente estraga o trilho? Como é que a gente estraga essa bomba, doutor? A sua pergunta ela é mais perspicaz ainda, porque eu teria que entrar em vários problemas. Mas um dos problemas muito comuns que nós temos, e a nossa preocupação como cardiologistas, né, são as doenças cardiovasculares. Então, se nós imaginarmos aí que nós temos aí uma incidência de 300 a 400 mil pessoas morrendo por ano por problemas cardiovasculares. No Brasil? No mundo? No mundo. Mas aqui no país nós chegamos aí próximo de 300 mil mortes. A doença cardiovascular é a número 1, é a campeã. E dessas doenças cardiovasculares, a insuficiência coronariana, ou seja, aqueles entupimentos nos vasos das coronárias, é o que preocupa muito. Entendi. Porque ela é totalmente dependente de vários fatores predisponentes, além da nossa genética, a falta de atividade física, o colesterol alto, o diabetes, a pressão, a hipertensão arterial, o próprio envelhecimento, enfim, são fatores, a obesidade, né? Então são fatores independentes e que nos colocam, vamos dizer assim, capacitados para até darmos notas. Eu pego o indivíduo, eu tenho condições de mais ou menos estimar se ele eventualmente poderá ter uma doença cardiovascular no futuro. Uma pessoa, vamos lá, eu gostei assim desse lance da nota aí. Uma pessoa com hipertensão, pressão alta, ou seja, qual é a nota que ela está dando que está prejudicando o coração dela? Vamos dizer que se eu não cuido, se eu sou um paciente, se eu sou uma pessoa que tem hipertensão arterial e eu não cuido dessa pressão, e a gente às vezes vê muito isso, Rinaldo, infelizmente, que é uma coisa muito cultural, né? Nós temos N tratamentos aí para controle de pressóricos, mas muitas das vezes o paciente começa a tomar o remédio direitinho e abandona. Se eu tenho hipertensão e eu não cuido dessa... Ele acha que não é uma doença? Doutor, eu tenho tudo... eu só tenho... Não, eu estou normal, só tenho uma pressãozinha alta. É uma doença, né? É uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa que ali na frente, ao longo dos anos, ela pode, por exemplo, alterar até a estrutura do meu coração. Entendi. Então aquela locomotiva, ela vai ficar talvez mais bojudinha, deformada inicialmente, aparentemente mais forte. Você olha e fala, nossa, mas esse trem está forte. Ele está forte, mas ele está usando uma estrutura ali para compensar. Logo, esse trem vai começar a andar mais devagar, ele não vai conseguir mais parar nas estações de uma maneira, num tempo bom, para que esses nutrientes chegam em todas as nossas células. E aí é uma série de doenças que nós vamos se deparar. E uma delas é o enfraquecimento desse músculo. O músculo enfraqueceu, nós entramos num quadro clínico que a gente chama de insuficiência cardíaca. É o mesmo que a gente ouve também na literatura popular, no comentário popular. Eu tenho coração cansado, né? É a mesma coisa, doutor? Ou seja, ou sopro no coração, é alguma coisa assim nesse sentido? Esse coração cansado, sim, ele pode ter uma correlação. Quer dizer, o meu coração está grande, ele não está batendo mais, a bomba não está funcionando bem. Ok. Isso é uma correlação que as pessoas usam bastante. O sopro já envolve um outro grupo de doenças, principalmente das válvulas, mas
mas também é uma das consequências. Ou seja, isso como conclusão, doutor, todos os órgãos, todas as doenças, etc., queira ou não queira, elas vão também prejudicar a saúde do coração, porque os órgãos precisam do sangue, é o oxigênio, é a sobrevivência, é o lado vital do órgão. Então, se ele não está trabalhando bem, ele vai exigir um pouco mais do coração. Esse exige aqui, esse exige lá, e o coração começa a dar sinais também, né, doutor, que ele está precisando de socorro, né? Você colocou de uma maneira muito interessante, porque é exatamente isso que a gente acaba encontrando frente às outras doenças. É como se eu colocasse o coração sob ênfase e pudesse dar nomes às outras doenças e classificá-los. Mas o contrário também é importante. Quando eu tenho doença renal, doença hepática, doença cerebral, quando eu tenho doença em outros órgãos, o coração sente muito. Então, são classificações outras que os colegas trazem aqui para você e que acabam envolvendo o coração. E um desses envolvimentos engloba essa área da oncologia. Né? Doutor, a gente foi às ruas, sabendo que o senhor estava aqui, a gente foi às ruas para perguntar para o povo de Deus também se eles tinham algumas dúvidas sobre essa relação oncologia, cardiologia, como essa pergunta que a gente vai ouvir agora. Olá, doutor, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou de Blumenau, Santa Catarina e gostaria de saber qual a diferença entre o ataque cardíaco e o infarto. Olha, boa pergunta, Olha super só, Jéssica, né? Parabéns, Jéssica. O ataque cardíaco, na verdade, é aquela situação em particular de maneira aguda, onde uma pessoa tem uma dor no peito e essa dor no peito está acontecendo por um entupimento nas artérias do coração. Eu estou infartando. Eu comecei com um quadro de dor de forte intensidade, geralmente no precórdio, na grande maioria das vezes localizada ou irradiada para o pescoço, para os braços, suor frio. Esse é o momento de correr para o hospital, porque nesse momento eu posso estar tendo um ataque cardíaco, ou seja, eu posso estar tendo um entupimento na artéria do coração e se eu não for rápido, eu corro risco, numa porcentagem bastante significativa, de morte. E isso, doutor, ou seja, é muito interessante essa sua resposta, porque ataque cardíaco é o coração que está tendo uma pressão, porque algo em alguma parte do corpo não está funcionando, ou seja, ele quer mandar sangue lá, não está entupido lá na perna, lá, ou seja, e o coração quer mandar, ele não consegue e ele está forçando demais, é ali que está esse choque, doutor? Então, isso que você colocou agora é uma situação particular quando nós falamos das doenças arteriais periféricas. Então, entupiu uma artéria da sua perna. Importante. Importante. Então, você vai ter um sintoma ali, né? E o meu coração está sofrendo. Mas essa situação que a Jéssica coloca é uma situação que está acontecendo com o próprio coração. Então, com o próprio coração. Imagine, o Papai do Céu, ele é tão maravilhoso que ele colocou essa bomba para jogar sangue para todo mundo. Aí, Vossa Excelência me pergunta, mas e quem que manda sangue para ele? Ok, como é que ele se alimenta? Como é que ele se alimenta? Ele se alimenta através das artérias do coração, que nós chamamos de coronária, né? Que lembra coroa. Então, você imagina um órgão em que uma coroa está estabelecida sobre ele. Essa coroa são as coronárias. Então, o sangue que o coração joga para todo mundo, ele recebe esse mesmo sangue através das artérias coronárias. Se uma artéria fechar, com certeza, aquela região que o coração, que é irrigada por essa artéria, vai sofrer. Ele vai sofrer. E lembra da célula? A intimidade é a célula. A célula morre. Tá, isso é um ataque ou já é um infarto? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá. A Jéssica colocou de uma maneira assim, popular, mas é a mesma chamar coisa. atenção, mas é o infarto agudo do miocárdio. Interessante. Por isso que assim ter essa saúde do coração, ter esse controle, essa visita ao cardiologista é fundamental, doutor. Extremamente importante. De quanto em quanto tempo seria o ideal? Nós não temos uma obrigatoriedade e um número X. Eu acho que... Mas tem assim uma orientação. O bom senso tem que prevalecer.
eu costumo dizer o seguinte: puxa vida, eu tenho um filho com 12 anos de idade que está obeso. Tem um histórico do papai que é hipertenso, o colesterol é alto. Por que eu não vou fazer uma avaliação dessa criança de 12 anos? Por que eu não vou levar no nutricionista ou no endocrinologista? Por que eu não vou checar os níveis de colesterol dessa criança? Por que eu não vou otimizar o estilo de vida dessa criança para ter mais atividade física, etc, etc. Então, são situações peculiares. Se você me colocar assim, mas eu não tenho nada, eu nunca tive nada, eu tenho uma saúde boa, faço tudo o que deve ser feito ou aquilo que não deve ser feito, eu diria para você que a partir dos 18, 20 anos de idade é uma idade muito interessante para que se tenha a primeira avaliação cardiovascular. Okay. E a resposta, Rinaldo, é porque hoje nós estamos vendo muitos jovens ter uma facilidade maior de atividade física, esportes de competição, e muitas das vezes nós vemos problemas que esses jovens ali fazendo essas atividades sem saber que tinham problemas. E é interessante, o senhor citou uma coisa, porque a gente vê imagens até comoventes, doutor, assim, até de atletas que têm um preparo físico, que têm uma vida de atividade assim acelerada, enfim, são atletas, enfim, sim. E de repente cai a um problema cardiológico aí, doutor. Infelizmente, nós precisamos, houve a necessidade de alguns fatos extremamente tristes acontecerem no mundo esportivo para que as autoridades competentes fossem chamados a atenção para esse fato. Então, hoje, no Brasil e no mundo inteiro, existem N comissões. Antes de eu adotar, entre aspas, aquele jovem atleta, ele passa por uma avaliação clínica específica e a parte cardiológica ela é fundamental. Okay. Tivemos vários exemplos de futebolistas com problemas cardíacos que foram tratados, continuaram a profissão e, infelizmente, tivemos imagens ao vivo, sem que ninguém esperasse, de mortes súbitas dentro de um campo de futebol ou de outro esporte qualquer, que você puxa, mas ninguém sabia que aquilo poderia acontecer. Na grande maioria das vezes, essas pessoas já tinham doenças congênitas, muitas das vezes até a estrutura da locomotiva. O problema é a própria locomotiva. Que com aquele esporte de competitivo, o esforço foi sobremaneira aí para que essa morte súbita ocorresse. Gente, quantas informações valiosíssimas. A gente viu nesse primeiro bloco o coração, o funcionamento, a saúde dele, os órgãos que interferem nessa saúde, os problemas de hipertensão, diabetes e outras cositas mais. Conosco, assim, nossa salinha da saúde com o doutor Marcelo. Hoje a gente quer entender nesse bloco, doutor, por que uma pessoa que está em tratamento de câncer, por que ela precisa do acompanhamento do cardiologista? Muito bom. Então, olha só, você que está me assistindo aí em casa, que me deu essa oportunidade de adentrar a vossa casa, esse é um tema extremamente importante, Rinaldo, porque tem uma palavrinha complicada, chata de falar, mas extremamente importante para esse grupo de profissionais, que nós chamamos de cardiotoxicidade. Lembra que a gente estava falando do tiro que nós vamos dar no inimigo? Então, eu tenho armas diferentes para tratar do câncer. E uma dessas armas, que nós chamamos de quimioterápicos, né? São remédios que os oncologistas usam para tratar determinados tipos de câncer. Ele pode comprometer o coração, ele pode danificar a locomotiva. Doutor Marcelo, eu vou pedir assim, com muito amor, com muito carinho, o senhor vai dar essa resposta, porque muita gente acompanha que está em tratamento de câncer, que
está fazendo quimioterapia, radioterapia, está ouvindo agora. Então, atenção você que está em tratamento. Por quê? Por que que é muito importante esta resposta do Dr. Marcelo e por que que você também, sem entrar em desespero, agora eu estou com um tratamento de quimioterapia, eu vou ter o meu coração prejudicado. Não, não é isso, mas preste atenção na resposta. Eu quis chamar, desculpa, eu quis chamar porque é muito importante o que o Dr. Marcelo vai falar agora. Preste atenção. Essa colocação, ela precisa ser feita com muita tranquilidade, porque as pessoas, né, a gente não quer assustar as pessoas em casa, mas existe uma incidência de medicamentos oncológicos, são os quimioterápicos, poderem afetar o coração. A porcentagem ela não é tão grande, mas essa porcentagem ela existe. E determinados quimioterápicos, dependendo da dosagem que é ofertada e necessária, essa cardiotoxicidade ela pode ser irreversível ou reversível. Daí a importância essa união entre o cardiologista e o oncologista. Por quê? Pode acontecer uma situação, por exemplo, do oncologista começar a tratar o paciente e por qualquer motivo ele começa a ter sintomas em que vai ser preciso o cardiologista estar perto, identificar esse problema e tratar do coração. Proteger o coração. Proteger o coração, porque aí entram os medicamentos cardiovasculares para proteger esse coração. Então são duas áreas que estão muito interligadas. E essa cardiotoxicidade, ela pode acontecer no começo do tratamento, ela pode acontecer 1, 2 anos depois, ela pode acontecer de maneira até tardia. Eu tive algumas situações em que o paciente já tinham terminado o tratamento, por exemplo, com quimioterápicos e eventualmente desenvolveu algum quadro cardiológico. Então, essa cardiotoxicidade, ela é muito importante e as comunidades científicas vêm colocando esse tema em ênfase para que haja esse cuidado. Então, se nós temos condições de acompanhar um paciente oncológico desde o início até o final do seu tratamento, é muito interessante. Isso na prática, doutor Marcelo, eu vou colocar situações aqui. Por exemplo, a pessoa está se tratando do câncer, seja naquele órgão afetado, está se tratando. É necessário aquelas sessões de quimioterapia, e a gente sabe que quimioterapia é uma quantidade de medicamentos, etc., para atacar a reprodução das células cancerígenas, enfim, para tentar eliminá-las e tirar do organismo essa carga tóxica das células, enfim. Mas isso pode afetar o coração. Pode ser que tem a necessidade de suspender, né, o tratamento por um tempo, porque o coração está dando o sinal de que ele está precisando também de cuidado e vice-versa, doutor? Como é que é? Isso, Rinaldo. O que você coloca é extremamente importante porque eu posso ter duas situações peculiares. Cuidando de uma e prejudicando o efeito colateral no outro. Do ponto de vista cardiovascular, essas duas situações, elas podem ser vistas da seguinte maneira. Acho que o exemplo fica mais fácil para o público entender. Você começou um tratamento oncológico, perfeito. Você está passando com um cardiologista, perfeito. Okay. Você não sente nada, mas a avaliação cardiológica, que vai ter vários exames, um desses exames eu posso detectar algum começo de alguma coisa que você não sentiu ainda. Ok. E aí me chama a atenção aquela situação e aí eu vou entrar em contato com o oncologista e dizer, olha, eu estou vendo uma situação particular aqui em que a imagem está me mostrando uma coisa, o paciente ainda não sente nada, mas eu vou me adiantar e vou proteger esse coração com um determinado medicamento. Ponto. Entendi. Ponto. Eu posso ter uma situação oposta. Você traz um sintoma para mim que me chama atenção. Clinicamente eu te examino e vejo que começou alguma coisa, algum sintoma cardiovascular. Os exames que eu tenho,
eletrocardiograma, ecocardiograma, são exames de imagem, ainda não me mostraram. Mas a minha clínica, o meu exame clínico foi o suficiente para eu detectar alguma coisa. Eu vou colocar outro problema ainda, doutor. Ou seja, a pessoa já é cardiopata, já tem um problema no coração, já tem, né, já tinha, enfim, e aí lá na frente desenvolveu câncer. Aí sim que precisa dessa união, doutor. Sim. E aí você me coloca à disposição para eu fechar esse cerco da seguinte maneira. Lembra no começo do nosso bate-papo quando eu disse, qualquer cardiologista que você trouxer no programa, ele vai falar sobre estilos de vida, problemas cardiovasculares, tem hipertensão, tem diabetes, fuma, usa bebida alcoólica, não faz exercício físico. Obeso, o diabetes está descontrolado, o colesterol está alto. Sedentário. Todas essas situações, em particular, elas são extremamente importantes para que eu as controle, contorne, para que o meu tratamento oncológico seja eficaz. Tá. E o inverso também é verdadeiro. E você colocou uma situação que nós já vivenciamos em algumas vezes. Você começa o seu tratamento oncológico, está indo muito bem e de repente você desenvolve um quadro de uma insuficiência cardíaca. Ou você já tinha? Ou você, né, o gatilho foi dado e eu estou numa situação clínica em que eu preciso barrar o tratamento por hora. Então o meu contato com o oncologista vai ser fundamental para dizer, olha, eu estou com um problema no seu paciente, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, acho que seria interessante, é uma troca de ideias, né? Acho que seria interessante barrar o processo quimioterápico, eu vou cuidar desse coração e depois nós voltamos ao tratamento oncológico. Rinaldo, tudo isso que nós estamos conversando passa por uma classificação muito conhecida entre a gente, em que nós classificamos os pacientes, sejam os oncológicos que desenvolvem problemas cardiovasculares, sejam os cardiovasculares que desenvolvem os problemas oncológicos. O médico, doutor, oncologista, que vai cuidar o câncer, as células cancerígenas, ele pede para passar no cardiologista? Como é que é a relação desses dois profissionais? Como é que é o diálogo? Ou seja, a pessoa está lá, diagnosticou o câncer, vai começar um tratamento. O próprio médico oncológico, ele pede para passar no cardiologista? O cardiologista, né? O cardiologista, sabendo que essa pessoa está com câncer, ele também vai ficar mais atento a isso, doutor? Como é que é? Rinaldo, estou vendo essa situação que você coloca de uma maneira muito mais clara e muito mais objetiva para nós profissionais, que outrora não as tínhamos. Por isso que vejo esse tema de uma importância muito grande, porque infelizmente não vão ser em todos os lugares que vai ser fácil essa inter-relação. Mas o oncologista, na grande maioria das vezes, ele é o primeiro sinalizador. Ele tem ciência de todos esses mecanismos e ele é um gatilho para que as coisas aconteçam e a visita ao cardiologista se faça permanente. Da mesma forma que o cardiologista está atento quando eu recebo um paciente oncológico. Então, assim, são duas áreas que elas estão cada vez mais próximas, os colegas estão muito mais próximos muito mais vejo afinados. Isso de uma maneira muito legal do ponto de vista de saúde pública. Digo mais, isso vai além dessas informações cardio-oncológicas. E aí nós entramos no mérito da saúde pública, por exemplo, das vacinações. Não esqueçamos aí as mulheres que fazem o tratamento, da prevenção de colo de útero, câncer de colo de útero, os papanicolais. Não vamos esquecer das vacinas contra a hepatite. Não vamos esquecer, eu vi uma matéria sobre a amamentação protege a mamãe, né? Dos problemas de câncer. Não vamos esquecer daqueles funcionários que fazem parte de procedimentos que vão tomar radiações. Então, são cuidados que hoje eu vejo como saúde pública extremamente importante e que vai fechando o cerco. Vai fechando o cerco em cima dessa patologia. Como é que a toxicidade de um tratamento oncológico, de um medicamento quimioterápico, ou seja, a quimioterapia, como é que ela chega no coração e o que ela faz lá?
Por que essa toxicidade é tão nociva ao coração? Eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Vamos voltar no mergulho. Tá. Então imagina o meu músculo, que é uma bomba. Lá na intimidade celular, nós temos um entremeado de células que faz com que as fibras cardíacas se contraem e o coração bombeie o sangue para todo o órgão. O quimioterápico, ele tem, além de outras ações, né, porque são estudos que mostram isso, mas uma ação extremamente interessante e importante é que ele altera essas fibras. O quimioterápico, ele faz com que desgaste essas fibras lá na intimidade da célula cardíaca que nós chamamos de sarcômero. Então, se eu não tenho as fibras preparadas, eu não tenho a contração preparada. Se eu não tenho a contração preparada, a bomba entra em colapso. A locomotiva não vai conseguir manter aquela contração efetiva para mandar o sangue para todos os órgãos. E aí eu posso entrar em insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca, ela pode ser filtrada por um profissional clínico só de examinar o paciente. E às vezes a imagem não mostrou. Ou ao contrário, como eu lhe falei, você não está sentindo nada e eu estou vendo um exame que está me mostrando, nossa, mas a contração desse coração está diferente, não está igual ao normal. O que está fazendo isso? O quimioterápico pode fazer isso. Então, a pessoa que está em tratamento oncológico, doutor, que precisa daquele medicamento, aquela carga quimioterápica ou radioterápica um pouco menos nociva, enfim, mais localizada, mas a pessoa assim, está em tratamento. O cardiologista, o doutor Marcelo, sabendo dessa realidade, porque o oncologista mandou para o senhor a pessoa precisa daquele medicamento para o coração. Ela precisa daquele medicamento. O senhor vai prescrever o mesmo medicamento de uma forma diferente, que talvez né? Eu vou dizer na prática, eu tomo AS, AS Protect, porque tem uma proteção, etc. O senhor vai prescrever um medicamento similar ou o mesmo, mais protegido para justamente não afetar essas células lá do mergulho do coração, doutor? Perfeito. A sua pergunta, ela passa pelo seguinte crivo. Tudo vai depender da avaliação clínica. Então, eu vou avaliar o paciente oncológico do ponto de vista clínico. Mas, mais do que isso, eu vou avaliar você do ponto de vista elétrico. Então, eu vou fazer um eletrocardiograma e eu quero saber se o ritmo do seu coração está normal. Eu quero saber se as batidas do seu coração estão sincronizadas. Mais do que isso, Rinaldo, eu quero conhecer a intimidade do seu coração. Eu quero saber se as câmarazinhas do seu coração estão contraindo de maneira uniforme. Se a força de contração do seu coração está boa. Mais do que isso, Rinaldo, talvez eu precise de um método de imagem um pouco mais sofisticado. Talvez eu precise entender, Rinaldo, se o ritmo do seu coração nas suas 24 horas, dos seus afazeres, estão tudo em ordem, ou se você está fazendo alguma arritmia cardíaca. Então, eu vou fazer um estudo do Rinaldo, do ponto de vista clínico e de alguns exames que vão me permitir, se eu encontrar algum problema, particularizar esse tratamento do ponto de vista farmacológico. Então, talvez o remédio que você toma para o problema que você já tem, talvez eu faço uma mudança na engrenagem, ou eu vou associar outros mecanismos, outros medicamentos para proteger, porque você está sob uso de um medicamento que eu sei que pode prejudicar você. E com toda essa avaliação feita, vendo que o coração está ali, está funcionando bem, está protegido, o senhor vai dizer assim, quimioterápico, pode vir que o meu coraçãozinho aqui o coraçãozinho está preparado. Manda bala, porque eu estou de olho nesse paciente e a regularidade dessas informações, elas se fazem, e isso aí é extremamente importante para que eu, junto com o oncologista, a gente consiga alcançar o objetivo final, que é acabar com aquele inimigo.
Eu vou chamar um intervalo, doutor Marcelo, pensa na seguinte resposta, assim, ó. Se em toda clínica oncológica tem a presença de um cardiologista, e se toda clínica cardiologista tem também a presença de um oncologista. E além disso, claro, eu vou chamar um intervalo, porque na sequência temos assim, como prevenir tudo isso, como ajudar você que tem problema de coronariano, problema do coração, e você que está em tratamento oncológico, como ajudar para fazer essa união para proteger tanto o coração como para sarar, para eliminar o câncer que apareceu na sua vida. Já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé. Hoje é um programa muito especial, minha gente, assim, recebendo o Dr. Marcelo Rubens Durval, nosso médico cardiologista, e o assunto é essa relação entre o coração e o tratamento oncológico, ou seja, a pessoa que precisa fazer um tratamento quimioterápico, radioterápico, ou seja, qual é a incidência nisso no coração, como proteger o coração sem deixar de fazer o tratamento, porque tem que salvar a vida, né? Salvar a vida do ponto de vista oncológico e salvar a vida também do ponto de vista cardiológico. Por isso o Dr. Marcelo está aqui e trazendo informações valiosíssimas que nos ajudam a gente proteger todos os órgãos, viu? E a gente quer assim aproveitar, você que está acompanhando, assistindo o programa e já mandou a sua pergunta pelo WhatsApp, é claro que a gente vai fazer agora, viu? O Fernando Figueiredo, de Picos, estamos lá no Piauí, doutor Marcelo. Nossa, que legal. Obrigado, Fernando, Deus te abençoe. Se os problemas cardíacos originados do tratamento oncológico podem ser assintomáticos, todos devemos fazer o acompanhamento cardíaco desde o início da quimioterapia? Pergunta o Fernando. Acho que ele está resumindo muito bem, doutor. O Fernando, acho que resumiu numa pergunta, né? Resumiu tudo. Como cardiologista, eu diria sim. Se nós tivéssemos condições de estar próximos já no início do tratamento quimioterápico, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença. Doutor Marcelo, assim, aproveitando a pergunta do Fernando, que sempre as perguntas que vocês mandam são fantásticas. Né? Maravilhosas. Me ajudam, me dão pauta aqui para perguntar para o médico, viu? Agora, do ponto de vista, ele falou assim, problemas originários, né, problemas cardíacos originários do tratamento oncológico, ou seja, o que a partir do momento que começou, que a pessoa não fez esse acompanhamento, o que pode acontecer? O senhor falou insuficiência cardíaca. O que é isso na prática? Frei, se o paciente, por exemplo, está fazendo esse tratamento, ele está internado, e ele tem algum problema, esses problemas iniciais podem ser de vários escopos. Então, por exemplo, ele pode ter uma arritmia cardíaca. Que não tinha antes? Que não tinha antes, começou, então esse paciente provavelmente vai ser internado ou vai chamar a atenção dos profissionais do ponto de vista de ritmo cardíaco. Mas a insuficiência cardíaca é uma manifestação clínica que pode acontecer. E se isso ocorre, muitas das vezes o paciente começa a sentir cansaço aos esforços, falta de ar, às vezes inchaço nas pernas, mal-estar generalizado. Isso vai chamar a atenção do profissional. Mas ele não vai associar que é o tratamento, que é a quimioterapia, enfim, é por isso que é a importância do cardiologista para associar. Não, isso aqui é decorrente. Geralmente o oncologista, como ele entende muito daqueles sintomas que são muito, acontecem muito quando se começa o tratamento e os pacientes são orientados, quando foge um pouco a esse espectro aí, o próprio oncologista já sabe que tem alguma coisa errada e aí a clínica acaba sendo soberana. O cardiologista acaba entrando na jogada para poder ser acionado e ver se não está frente a uma dessas alterações. Doutor Marcelo, a pessoa fez o tratamento de quimioterápico, ela fez as cirurgias necessárias, fez o tratamento, enfim. Está nesse período da remissão, enfim, 5 anos, está lá, 10 anos, ou seja, não teve recidiva, não voltou o câncer, etc. Consequentemente, assim, o coraçãozinho dele ele continua sendo monitorado ou terminando o tratamento do câncer logo igual coração em paz? Então, a nossa sociedade entende que esse tratamento deve continuar. Essa observação deve continuar. Dos dois? Dos dois. Do oncologista e do cardiologista? Isso. Do ponto de vista cardiovascular, como a gente sabe que essa cardiotoxicidade ela pode ser tardia. A eliminação? Ou não se elimina? O efeito pode ser tardio. Então, é salutar que esse paciente fique sempre em contato com o cardiologista, porque anualmente esse profissional vai pedir
exames de rotina, eletrocardiogramas, o exame clínico, um ecocardiograma. Ok. Enfim, é importante que se mantenha a vigilância cardiovascular. Então, você que já fez o seu tratamento, graças a Deus, aquilo que a gente celebra, né, foi curado do câncer, não deixe de fazer o seu acompanhamento cardiológico. É fundamental, é importante. Pergunta chegando o Norberto Amaral de Palmas, Tocantins. Boa tarde, grande Norberto. Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé, Norberto. Tenho câncer de pulmão em estágio inicial. Graças a Deus descobriram cedo. Como minha família tem histórico de problemas cardíacos, devo procurar saber se também tenho antes de iniciar o tratamento oncológico? Que fantástica essa pergunta. Toda Olha, pergunta que é maravilhosa. Norberto, Obrigado, Norberto. Parabéns, Norberto. Palmas para ele. Palmas, palmas. Gostei do trocadilho, doutor. Palmas para você, Norberto. Palmas, Norberto. É isso, eu acho que... E boa sorte no tratamento, né? Eu acho que é fundamental. Quer dizer, ele já tem o histórico familiar. Ok. Esse histórico familiar, por si só, tem um peso grande. Então, é muito importante que ele faça uma avaliação cardiovascular e entenda aí se existe hipertensão na jogada, se existe a dislipidemia, que é o colesterol alto, se tem algum processo aí metabólico ou a glicemia dele está alterada, que é o diabetes, enfim, o tabaco, bebida alcoólica. Eu acho que isso aí tudo é importante. O fator genético, para nós cardiologistas, ele tem um peso muito grande. É muito importante, doutor, o senhor vai falar agora também de novo aqui, porque o Norberto fez recordar algo interessante. Pode ser que ele não tenha nada no órgão coração. Pode ser que ele não tenha nada no órgão coração, no músculo. Mas ele pode ter o doutor acabou de falar, outras doenças associadas que também são um sinal de alerta, doutor. Exatamente. É aquilo que a gente conversou inicialmente. Uma coisa completa a outra. Exato. Então, os meus fatores predisponentes do ponto de vista cardiovascular, eles podem ser precipitantes, desencadeantes para os problemas oncológicos. Okay. E os problemas oncológicos instalados, por si só, podem agravar os problemas cardiovasculares previamente conhecidos. Então, quem tem também histórico familiar de problemas cardíacos, né, tem que ficar mais atento aí, doutor. Frei, se você me permitir... O senhor aqui é o dono do programa, doutor. Obrigado, eu me sinto super à vontade. Vamos fazer uma fotografia, eu vou mostrar 2 cenários para você entender como isso é importante do ponto de vista de saúde pública. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 15, 20 anos atrás, existia uma estimativa que a gente estudava que dizia assim, olha, quando chegar próximo de 2020, nós vamos ter um aumento de câncer abrupto, que vai chegar aí talvez 20 milhões por ano de pessoas com câncer. E mais de 80% desses pacientes vão ter mais de 55 anos de idade. Okay. E essa fotografia estava lá atrás, que eu me lembro que eu estudei isso. Existe uma estimativa americana, vamos colocar perto aí, 3 anos, 2026, que nós vamos ter próximo de 20 milhões de sobreviventes, graças a Deus, ao câncer. Ora, a estimativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 76 anos. Onde eu quero chegar? É um problema de saúde pública, porque nós estamos envelhecendo e a idade, por si só, é um preditor para câncer. Ok. Então, se em 2026, daqui 3 anos, eu vou ter 20 milhões de sobreviventes, ora, as doenças cardiovasculares estão caminhando junto. Você percebe, Frei, como são 2 áreas que se entrelaçam de uma tal maneira que faz com que toda aquela prerrogativa anterior que a gente fala, mudança de estilo de vida, prevenção de doenças, tudo está envolvido nessas 2 áreas. Ok. Então, para a gente, assim, doutor, já começar a fechar isso, o programa, como é que a gente pode proteger, vamos recapitular um pouquinho, né? Proteger o nosso coração, enfim. E se temos histórico familiar, é um procedimento. Se a gente, de repente, você que está acompanhando, se você é sedentário, obeso e tem outros probleminhas associados, como é que a gente pode, assim, nesse sentido, cuidar do coração? E se a pessoa já descobriu e tem histórico familiar também de câncer, como é que ela pode também se prevenir aí, tendo essas 2 frentes caminhando juntas, doutor? Eu acho que você resumiu.
Nessas poucas palavras você resume. Se eu tivesse que dar 10 conselhos, eu diria, olha, para você ter menos câncer e menos problema cardiovascular, você não deve fumar, você não deve usar bebida alcoólica, você deve fazer exercícios físicos, você deve ter uma alimentação... Isso é para o câncer e para o coração? Para os dois. Quando eu falo um, eu falo para o outro. Ok. Você deve fazer exercícios físicos, você deve ter um controle glicêmico e a sua diabetes controlada, você deve evitar o estresse físico, você deve controlar a sua pressão arterial, você precisa ter uma saúde física, orgânica, mental e espiritual. Você deve ficar atentos às vacinações, você deve ter pelo menos 10 minutos de contato com esse sol maravilhoso, que isso é importante para a nossa saúde. E eu acho que se você está mais perto do Criador de alguma maneira, Frei, eu acho que isso fecha... Te protege, né? Te protege, sobre todos os aspectos. Agora, e o senhor falou assim, isso tudo seria o ideal, né? O ideal de uma pessoa, né? Normal, saudável, enfim. Mas se já tem alguma doença já associada, já tem uma doença já instalada, os cuidados têm que ser, né, redobrados. Né? E aí nós entramos no fator genético. Então, aquelas orientações que a gente sempre coloca. Se você tem um fator genético contra você em alguma situação, fique alerta. Fique na frente. Fica na frente do problema. Eu tenho um pai que é hipertenso, já teve infarto. Significa que eu vou ter? Não. Mas se eu for comparado com o outro que não tem, eu vou ter 2 chances maiores de ter esses problemas. Eu vou me cuidar, então. Doutor, se eu conheço alguém, e porque eu amo essa pessoa, gosto dessa pessoa, tenho uma estima por essa pessoa, e se essa pessoa está em tratamento de câncer, né, eu posso assim, olha, você está em tratamento, está recebendo todo um medicamento, enfim, o acompanhamento, eu posso sugerir para essa pessoa, olha, você já visitou seu cardiologista, né? Visite seu cardiologista. Ah, não, meu tratamento não tem nada a ver, meu coração está bom. Ou seja, eu posso abordar esta pessoa, assim, sugerir que também, claro, eu não leigo, um familiar, enfim, mas eu posso pedir que ela visite seu cardiologista também? Sem dúvida nenhuma. Digamos assim, meio que uma obrigação, um pedido, assim, visite, porque... Eu não colocaria como uma obrigação, mas eu acho que quando as evidências estão fortes, estão mostrando para a gente que o melhor caminho é esse, por que negligenciá-lo? Se eu conhecer alguém que está em tratamento de câncer, doutor, eu vou com muito carinho rezar, abraçar, né, dar todo o apoio e visito o doutor Marcelo. E quando visitar o doutor Marcelo, pede para cantar uma música, porque ele toca violão. Gente, tivemos o prazer de conversar aqui com o doutor Marcelo, o Marcelo Rubens Durval, nosso médico cardiologista, quase que eu ia dizer oncologista, mas foi tão brilhante o que ele falou hoje dessa relação cardiologia-oncologia, que é o nosso médico cardiologista. Eu queria imensamente agradecer. Os contatos do doutor Marcelo estão aparecendo na tela. Quero agradecer imensamente também, mais uma vez, o Hospital Pio XII, a assessoria Célia lá, que sempre a gente liga pedindo os médicos aí do Hospital Pio XII e ela sempre nos atende com muito carinho. Eu quero agradecer às irmãs, às pequenas missionárias Maria Imaculada e toda a equipe, a junta médica do Hospital Pio XII, que sempre nos manda profissionais gabaritados e simpáticos como o senhor, doutor Marcelo. Frei, vossas palavras são extremamente carinhosas. Eu agradeço a gentileza e a oportunidade de adentrar a sua casa para poder estar ajudando de alguma maneira. E para mim é uma satisfação e uma honra, de alguma maneira, estar representando colegas aqui. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E o doutor Marcelo falou uma coisa importante, ou seja, agradeça o Criador. Agradeça, porque foi Ele que nos deu essa máquina chamada vida. Então, que tal agora concluirmos esse programa com o nosso momento de oração? Senhor Jesus, médico dos médicos, neste momento de oração, deposito em Teu sagrado coração todos aqueles que enfrentam a enfermidade do câncer. Renovai em cada alma a esperança de que as tempestades não perduram a vida toda. Muitos se encontram em um mar agitado de preocupações e tristezas sem fim. Segura em cada mão e transforma as dores em confiança,
o medo em certeza da vitória. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração e nessa certeza acreditamos que nunca irá desamparar teus amados filhos e filhas em situação de enfermidade. Amém. A gente falou assim com o médico cardiologista, o Dr. Marcelo, é tão bonito a gente prestar essa nossa ajuda, a solidariedade. Aprendemos com Nossa Senhora, gente. Com Nossa Senhora, quando soube que sua prima Isabel estava grávida, não hesitou, foi lá para ajudar, para ser presença na vida dessa pessoa tão importante, Santa Isabel. Então faça isso também aí na sua comunidade. Mas agora eu queria convidar você, vamos colocar o nosso espírito em oração. Prepare o seu copo d'água, porque você está tomando remedinho? Está tomando remedinho? Vai tomar hoje o remedinho com água abençoada. Não está tomando remédio? Coloque o copo da mesma maneira para você tomar, se proteger, colocar aí, espalhar na sua casa, na sua refeição. Então vamos invocar uma bênção especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao encerrarmos esse programa, pedimos a tua bênção sobre cada filho, cada filha. Hoje, em especial, pedimos a bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, a abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar esta água, desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar essa água eu vou com muito carinho para o doutor Marcelo, viu, que esteve aqui no programa de hoje. E eu queria imensamente mais uma vez agradecer. É tão bom estar com você, gente. Divulgue esse horário, Saúde e Fé, todo sábado, 3 da tarde. É um programa para a família. Divulga. Você viu quantos médicos maravilhosos a gente traz aqui? A gente tem esse cuidado, esse carinho para trazer informação para você. Então, a sua missão é divulgar o horário do programa. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, desça sobre você, sua casa e toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você pelo carinho, pelo nosso super time aqui e, claro, um excelente final de semana para você. Lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, bom final de semana, até semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Você merece, Deus abençoe.